E Jesus na cena, obviamente, ele intui, ele percebe, ele sonda o coração daqueles religiosos. E percebe que a fala dele causou dentro dos religiosos. A continuação da nossa história é assim. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim, que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai. Reflexão do dia. Tá doendo, mas não vai querer. Efésios 6, 11 a 13. Não deixa esperar. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não se desespere, pelo amor. Deus nunca te deixará só, confie nele. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo. Vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 5, depois vamos ler outros, a continuação da história, mas para começo da nossa conversa, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus. Passados alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra, quando 4 homens apareceram carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Até aí. No Evangelho de João nós temos a famosa afirmação de Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta a todos nós como uma proposta de caminho, como uma proposta para nós organizarmos as nossas emoções, organizarmos os nossos planos, colocarmos os nossos projetos de vida diante dele. Caminho, obviamente, é uma metáfora, uma figura de linguagem. Jesus, quando diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele tem ideias, que ele tem valores, que ele tem conceitos, assim como ele tem limites para que a gente vá vida afora. E é muito difícil expressar ou explicar Jesus como um caminho, por isso que ele usou a palavra caminho em um versículo e contou um monte de histórias, um monte de parábolas, para que as pessoas do seu tempo e as pessoas desse tempo conseguissem, de alguma maneira, pensar um jeito bonito, uma maneira viável e significativa de construir a história. E nós lemos a Bíblia. Se você não lê durante a semana, pelo menos domingo aqui eu sei que você lê. Lemos dia após dia, semana após semana, ano após ano. Ficamos de frente com muitas ideias, somos apresentados a um conjunto de valores que de fato podem transformar a nossa história.
E o que fica bastante claro quando ficamos de frente com as propostas de Jesus é exatamente que ele faz a nós um contraponto. Ele nos coloca de frente com outra percepção da ideia vigente, da ideia maior. Existe uma ideia maior para organizar a vida, existe uma ideia mais famosa, existe uma ideia mais popular, ou existem hábitos que estão socialmente instaurados? Existem. Eles estão corretos? A gente nem para pensar nisso, a gente acaba copiando ou produzindo ou repetindo alguns padrões sem pensar muito bem qual é o valor daquilo, qual é o significado daquilo. Por isso muitas pessoas chegaram a Jesus, inclusive com a mulher que foi pega em flagrante adultério, e chegam com a lei debaixo do braço, dizendo: Senhor, ela, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada, porque o pecado do adultério tem que ser punido dessa maneira. O que é que o Senhor diz? E Jesus não se submete a essa ideia maior, vigente, que está funcionando na sociedade. O que ele diz? Olha, ok, quem não tem pecado então que atire a primeira pedra, porque se nós estamos falando que todo pecador tem que ser apedrejado, haja pedra. E além de haja pedra, quem que vai jogar a pedra? Então Jesus sempre faz o seguinte: eu porém vos digo. Essa expressão eu porém vos digo é Jesus dizendo: não, a minha maneira de propor a vida para vocês é outra, porque o meu caminho é o caminho de verdade e o caminho de vida. Existe já uma maneira estipulada, estabelecida? Sim, existe. Porém, Jesus se levanta e fala: eu tenho para vocês outro caminho, outra proposta, onde pessoas que erraram, onde que mulheres que foram pegas em adultério podem ser restauradas, e onde uma sociedade machista, onde não traz o homem que estava em adultério, também precisa ser restaurada. E esse homem que além de adúltero também é um covarde, que está escondido em alguma casa, em algum quarto, também precisa ser restaurado. Não, eu porém vos digo, todos vocês agora têm a possibilidade da restauração. Coloquem as pedras no chão. Então Jesus vem quebrando um conceito atrás do outro, apresentando uma outra maneira de viver, uma maneira nova que incomodou muita gente. Jesus faz contrapontos e coloca as pessoas para pensar. Faz com que a gente saia da acomodação de frases prontas, que tem a arrogância de dizer que podem solucionar a vida, porque tem frases ou pessoas que elaboram frases que acham que com aquela frasezinha tudo vai ser resolvido. Não, Jesus não diz uma frase, e ele não conta uma história, ele conta um monte de história. Para a gente ler esse monte de histórias e conectá-las com a nossa história, para que a nossa história mude e seja de fato diferente e nova. O tema do mês da Bethesda é siga para onde Deus chama. Existe um chamado de Deus para todos nós, porque se Jesus diz que Ele é um caminho, a gente precisa entrar nesse caminho. Tem um chamado, vem para o caminho. E não sei se você percebeu, mas nosso culto todo está mostrando isso, que tem um chamado, tem um caminho. O vídeo que a gente assistiu é Jesus chamando. A música que o Joel cantou, o louvor cantou depois do vídeo é chamando. Onde que eu vejo Deus? Eu vejo Deus no oprimido, eu vejo Deus no fracassado, eu vejo Deus no olhar de uma criança abandonada. Eu vejo Deus, esse é o caminho, é ver Deus em lugares inesperados, é entender que a presença de Deus não está restrita a esse templo, é entender que a presença de Deus não está restrita ao mundo evangélico, porque Deus não é evangélico, Deus é vento e sopra onde quer. É entender que a presença de Deus não está restrita à igreja Bethesda, porque Deus não é membro da Bethesda, Deus é vento e sopra aonde quer. E o meu desafio e o teu é entender que nós podemos perceber e devemos ver a presença de Deus nesses lugares inesperados e entrar nesse caminho e saber que lá ali, olhando para o rosto de uma criança abandonada na rua, existe um chamado de Deus meu em relação a ela. Ah, mas isso incomoda demais, o evangelho incomoda demais. O evangelho tira a gente da zona de conforto. Inclusive postei uma frase do C.S. Lewis aqui semana passada, que ele diz: olha, se você quer uma religião que te deixa acomodado, eu não te indico o cristianismo. Vá procurar outra coisa, porque o reino de Deus é o reino que gera pessoas incomodadas.
Está confortável demais, não, se levanta e faça alguma coisa, porque isso que parece conforto hoje, lá na frente vai ter o nome de vazio. De pessoas que passaram a vida de braços cruzados, vendo vídeo de mulheres violentadas e dizendo: ah não, cara, hoje tem jogo à tarde, isso não é comigo não. Hoje isso pode ser confortável, amanhã o nome disso vai ser olhar para trás e falar: o que é que eu fiz da minha vida? Por isso que hoje assim, o reino de Deus é sempre hoje. Hoje eu estou chamando você para fazer alguma coisa da tua vida, para você não ser um espectador, ou usando as palavras da mulher que coordena a Casa Mulheres Vivas, quando ela cita o Paulo Freire, do verbo esperançar. A esperança do reino de Deus não é a esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar, porque a esperança do verbo esperar são as pessoas que cruzam os braços e esperam, e a esperança do verbo esperançar são as pessoas que se mexem em busca de construir novidade de vida para si e para os outros. Esse é o reino de Deus. Possível a quem? Possível a todos nós, porque Deus não tem eleitos, Deus tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, e Ele as convida dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, todos vocês são muito bem-vindos. Então tenho o entendimento de que existe um caminho, de que eu devo entrar nesse caminho, e que ao entrar no caminho, eu vou ter algumas coisas para fazer. E uma das coisas, ou uma das ações, é a consciência de coletividade. O reino de Deus não é para egoístas, porque o reino de Deus é o reino da partilha. É o reino onde eu olho para o lado e vejo a aflição do outro e a torno minha. É o reino onde eu vejo a dor do próximo e de alguma maneira tento fazer com que aquela dor seja também minha, não no sentido de que eu vou magicamente sentir a dor, mas no sentido de que eu vou espiritualmente ajudar essa pessoa a atravessar esse momento tão difícil da sua vida. O reino de Deus é uma ação conjunta, que vai se infiltrando na vida das pessoas, e vai transformando indivíduos, e vai transformando casamentos, e vai transformando famílias, e vai transformando bairros, e vai transformando sociedades. E há quem possa dizer: ah, mas eu frequentei a igreja há 30 anos e não vi isso acontecer. Então esse é o problema, é que você frequentou uma igreja, mas você não entrou no reino de Deus. E as duas coisas deveriam estar juntas, mas não necessariamente. Não, mas eu sou evangélico faz 40 anos. Pois é, que você aprendeu o versículo, o dogma, a doutrina, você tinha a resposta certa. Que você não deixou o reino de Deus entrar em você. E o reino de Deus é essa capacidade que eu tenho de viver a vida com os outros, repartindo dores, acolhendo frustrações e fazendo com que a minha vida seja um canal de amor e de transformação. A gente canta isso. E talvez a música, a poesia faça com que a gente deixe de lado a seriedade de algumas afirmações que nós fazemos. A gente canta que a gente quer ser um farol. A gente canta que a gente quer ser uma ponte. Pô, nas entrelinhas você está dizendo exatamente que você quer que a sua vida saia do lugar comum. Você está dizendo nas entrelinhas que você não quer a esperança da espera, que você quer a esperança do esperançar. Que você quer que a sua vida seja uma referência, luz, sal da terra e luz do mundo. E o apóstolo Paulo falou de uma maneira muito clara o que a gente tem que fazer para que o reino de Deus de fato aconteça em nós. E ele falou isso num texto que seguramente você já ouviu falar. Se você nunca ouviu falar, você já ouviu Legião Urbana cantar, que está em 1 Coríntios 13 e diz assim: se eu falar com a eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, eu não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, e deixando tudo claro como o dia, ou se tiver a fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Isso não são palavras minhas, isso são palavras do apóstolo Paulo. Essas letras estão registradas na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, li na versão A Mensagem. Ou seja, ou a gente coloca o amor como
a mola propulsora dos nossos relacionamentos, ou nós estamos existencialmente falidos, diz a palavra de Deus. Ou a gente aprende a sair da nossa zona de conforto, dos braços cruzados de todo santo dia, ou nós somos pessoas absolutamente perdidas no que diz respeito à famosa pergunta: qual é o sentido da vida? Foi Sartre que afirmou que o inferno são os outros. E nós temos essa boa desculpa. Eu não gosto de me envolver com as pessoas porque as pessoas tornam a minha vida um inferno. Para pensar, porque se o inferno são os outros, você é o outro de alguém, então tu também é um inferno. A gente precisa tomar cuidado com algumas frases que a gente diz por aí, porque os infernos são os outros, mas você é o outro. E isso não é a desculpa para eu não conectar minha vida com a vida de ninguém. As outras pessoas podem sim complicar a nossa vida? Claro que podem. Pessoas podem ferir o nosso coração? É óbvio que podem. Elas fazem isso. As pessoas podem mentir, trair, embora serem ingratas. Sim, as pessoas fazem tudo isso, inclusive nós aqui. E por causa disso a gente não quer se conectar com pessoas, porque a gente tem medo de se ferir. Ora, mas se você não se conectar com as pessoas porque você tem medo de se ferir, você já está se ferindo, porque você vai viver na solidão. Então, ferida por ferida, escolha alguma que você vai poder ter alguém para cuidar. Já que a ferida é inevitável, então vamos ter feridas dos quais exista alguém do meu lado para cuidar das minhas feridas. Então eu sei, eu piso em solo sagrado, e toda vez que eu subo aqui na Bethesda para falar, eu tiro as sandálias dos meus pés para pisar no solo sagrado que é o teu coração. Sei que existem pessoas que têm aqui grandes traumas porque foram feridas. Mas você não pode deixar de se relacionar com outras pessoas porque um outro te feriu, porque você não pode ver a humanidade inteira como esse crápula que maltratou teu coração. Eu preciso dar uma chance para outras pessoas, porque tem gente no mundo fazendo maldade, sim, mas tem gente no mundo fazendo bondade. Tem muito canalha por aí, mas tem muita gente boa por aí. E a gente tem que acreditar na bondade do ser humano. O ser humano é ambíguo, faz um monte de meleca, mas faz muita coisa bonita. E a gente tem que apostar que sim, existem pessoas comprometidas, conectadas com Jesus, estão na igreja ou não estão em igreja, mas estão por aí espalhando vida e vida em abundância. Então eu não posso permitir que uma frustração do passado bloqueie meus relacionamentos e possibilidades, inclusive, de cura do meu coração hoje, porque essa cura virá a partir do momento em que eu abrir o meu coração para relacionamentos reais. A história que nós lemos traz um exemplo de como que uma comunidade tem que viver. E dentre as muitas coisas que eu quero que você guarde hoje de manhã, eu não sei qual que é o espaço livre aí no teu HD para você guardar as coisas que eu estou falando, mas eu quero que você guarde que dor é para ser repartida e acolhida. Porque essa simples frase traz para você a alegria de poder repartir e a responsabilidade de acolher. Você tem que se sentir livre para falar das suas dores e você tem que se sentir responsável em receber as dores dos outros. Porque uma comunidade, ela tem que aprender a falar das dores, e falar de dor é muito difícil. Assim como uma comunidade tem que saber aprender a acolher. Você me fala da sua dor e eu acolho e trato como solo sagrado. Um segredo, inclusive, que eu jamais vou contar para ninguém. Assim como eu falo para você das minhas dores. E espero que você trate a minha dor também como um campo sagrado. Porque é bem verdade que às vezes a vida se torna tão pesada, tão difícil, tão densa que a gente se paralisa. Talvez por pessoas que mentiram para você, que contaram histórias e no fundo você foi ver que a história era completamente outra, e aquilo paralisa, aquilo tira o nosso chão, aquilo tira a nossa esperança, tira a nossa perspectiva com a vida, e a gente trava, a gente não consegue dar um passo sequer. Os dias vão passando e a gente se sente absolutamente travado no chão. E essa é uma das razões, inclusive, da gente viver
para ter uma comunidade. Por quê? Porque quando você estiver cansado, com os seus pés travados, é responsabilidade dessa comunidade levar você, porque uma comunidade verdadeira, ela faz com que os paralíticos consigam andar, ela faz com que os cegos consigam ver, e ela faz com que os surdos consigam escutar, ela faz com que toda e qualquer deficiência seja ultrapassada, seja superada. Sozinho a gente não consegue fazer isso, mas coletivamente a gente consegue. E a história que nós lemos tem um paralítico, ele não consegue ir. Seja lá qual for a razão, hoje a razão a gente traz para a nossa vida, a gente traz para as nossas paralisias, a gente traz para esses momentos da vida que a gente não consegue se mexer, e ele está ali absolutamente imobilizado. Mas ele tem pessoas, e aquelas pessoas passam a ser então a viabilidade motora daquele homem. Eles levam um amigo, eles pegam a maca e levam um amigo que não tem possibilidade de ir. E quando eles chegam na porta onde Jesus está falando, e já correu a notícia de que Jesus tem ideias absolutamente distintas, super interessantes, e a casa onde Jesus está falando, o ambiente onde Jesus está falando, está absolutamente tomado de pessoas, não tem a possibilidade de tirar as pessoas da porta para entrar com aquele homem, para ele ter um contato com Jesus. E o desejo daqueles amigos em fazer com que aquele homem tenha uma nova história de vida é tão grande, é tão forte, é tão intenso, que eles erguem o paralítico até o telhado da casa, eles removem o telhado da casa e descem ele com cordas até exatamente onde Jesus está. Isso é tão lindo, isso é tão poético, e isso é tão desafiador para nós. Porque você não tem que se prender na literalidade de uma casa cheia de uma pessoa paralisada numa maca e você arrancando telhados. Não, é a possibilidade ou a responsabilidade ou o privilégio que eu e você temos de fazer esforços 1000 para que pessoas ganhem novos significados na vida e que paralíticos existenciais e emocionais consigam, mesmo que devagar, voltar a dar movimento para a vida. Você conhece uma pessoa travada? Você conhece uma pessoa que talvez pela culpa do passado, talvez pelo medo, talvez por questões, está absolutamente imobilizada? Ela não consegue ir, ela não consegue escutar, ela não consegue se mexer. Pois eu e você temos a possibilidade de levar essa pessoa até outros lugares, arrancar telhados para que essa pessoa tenha uma vida diferente. Uma comunidade é de Deus quando ela se propõe a retirar o telhado com todas as aspas do mundo, ou seja, construir outro caminho quando o caminho considerado mais fácil está impedido. Quando que uma igreja é de fato uma comunidade de Deus? Quando as pessoas comprometidas estão dizendo: cara, nós vamos fazer tudo o que for para que no nosso meio todo mundo volte a andar. Nós vamos fazer tudo o que for para esse cara que fez as maiores melecas na vida, ele consiga entender o erro, que ele consiga entender o peso do pecado, mas que ele alcance misericórdia, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O que eu e você temos que fazer? Arrancar os telhados para os culpados, e o grande lance é que os telhados dos culpados não é esse telhado, não é o telhado literal, é o próprio telhado do coração, e é minha, é tua responsabilidade de olhar para pessoas que erraram, de olhar para as pessoas que estão se arrastando pela vida, estender a mão e dizer: levanta, porque Deus é por você. Levanta, porque a tua história não foi feita, você não foi feito para passar a vida rastejando, não. Hoje nós vamos arrancar o telhado para você experimentar algo absolutamente novo, porque toda a experiência com Jesus é nova e traz significados intensos e inacreditáveis para a nossa história. A gente precisa achar soluções como comunidade, abrir trilhas para as pessoas. É o projeto das mulheres vivas, é achar possibilidades. Nós vamos resolver todos os problemas de todas as mulheres do mundo? Não. Agora, essa imensidão de problemas não pode fazer com que isso seja nossa desculpa para não fazer nada. O fato da gente alterar a vida de uma pessoa e falar assim: pô, mas é só uma, tem outras milhões.
O fato de ser só uma, e o que eu posso fazer é só por uma, e tem tantas outras, eu não posso me esconder atrás da desculpa. E o que eu estou fazendo é tão pouco. Eu contei aqui há algum tempo no momento da oferta a história daquela criancinha que está numa praia e tem um monte de tartaruguinha encalhada na praia, na areia da praia, tentando alcançar o mar. E a criancinha vai lá bem devagarzinho, pega uma tartaruguinha, anda e coloca no mar. Pega uma tartaruguinha, anda e coloca no mar. Mas tem milhões. Aí chega um adulto com a sua chatice, né? Os adultos são chatos pra caramba. E vira para a criança e fala: olha o que você está fazendo. Olha quantas tartarugas tem aqui. O que você está fazendo não vai adiantar nada. E aí a criancinha olha para ele e fala: olha, eu não vou resolver o problema da praia inteira, mas para cada tartaruga que eu coloco na água, eu mudei a história de vida dela. Nós não vamos desencalhar todas as tartarugas, não vamos, a gente gostaria, mas a gente não tem força. Mas para cada tartaruguinha que a gente coloca na água, a história da vida dela vai ser absolutamente diferente. O que a gente precisa? Escutar o conselho de Jesus quando ele diz: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão herdar o reino dos céus. Se vocês não baixarem a bola e essa megalomania de vocês não vão conseguir nunca serem felizes. Porque felizes são as pessoas que pegam uma tartaruguinha de cada vez. E porque vem aquela tartaruguinha batendo água, sai nadando no mar e fala assim: poxa, que bacana, fui eu que fiz. Na cena da história que nós lemos, tem pelo menos 3 tipos de comunidade ou 3 tipos de pessoas que nós podemos ser. Nós podemos ser pessoas comprometidas em fazer o bem. Nós podemos ser pessoas comprometidas em não fazer nada. E nós também podemos ser pessoas comprometidas com tradições absolutamente desconectadas com a vida. Meu irmão, obrigado. Pregação na prática. Obrigado, querida. Terceiro, nós podemos ser pessoas comprometidas com tradições desconectadas. Paz. Vai me dar essa também, eu estou morrendo de sede. Quem disse que não teve multiplicação? A gente não viu a multiplicação dos peixes, mas viu da copo d'água, né? E nós podemos ser pessoas comprometidas com tradições desconectadas da vida. Nós podemos ser pessoas dispostas a sempre colocar o dedo na cara, na ferida dos outros. Essa cena tem isso. Tem pessoas comprometidas em ajudar, tem pessoas comprometidas em não fazer nada, e tem pessoas que estão comprometidas, sabe com o quê? Com a doutrina que aprendeu há 50 anos e que está até hoje apegado na doutrina, está morrendo, mas não larga. E a fé desses amigos é impressionante, porque eles estão conectados com a pessoa. Eles estão conectados com a dor. E Jesus na cena, obviamente ele intui, ele percebe, ele sonda o coração daqueles religiosos. E percebe que a fala dele causou dentro dos religiosos. A continuação da nossa história é assim. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim, que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Tem gente que diante de alguém curado e o dogma, prefere o dogma. Jesus prefere a vida. Jesus prefere ver você voltar a andar. Jesus prefere ver o seu coração restaurado. Jesus prefere ver você de cabeça erguida, livre dos seus pecados, livre do peso que o pecado produz no teu coração. Tem a frase de um rapaz que eu gosto muito, acho que vocês conhecem.
diz assim: se você é cristão e impede o renascimento de quem errou, seu cristianismo é perverso. Esse rapaz chama Ricardo Gondim. Se você é cristão e impede o renascimento de quem errou, o seu cristianismo é perverso. Na cena tem pessoas dispostas a fazer com que as pessoas tenham novas vidas. Na cena tem pessoas que estão dispostas a não fazer nada, a cruzar os braços, entra e sai da igreja, tudo bem, um domingo após o outro, a conta está paga mesmo e a cadeira está aí, ok. Na cena tem pessoas que estão colocando a mão no bolso, que estão dando aula, que estão se envolvendo, que estão participando, que estão fazendo almoço. Na cena tem pessoas que estão comprometidas em curar feridos, porque tudo que nós fazemos aqui tem como última intenção curar feridos. Acredite, desde da cantina, a pregação, a oração, a aula, o brinquedo, a massinha do DAC, tudo tem uma intenção: arrancar os telhados para que as pessoas tenham novas possibilidades de vida. E acredite, aqui na Bethesda tem gente que está com o dogma embaixo do braço dizendo: mas isso não está correto. Espera aí, diante de uma pessoa restaurada e com nova possibilidade de vida, você continua com o seu livro de doutrinas embaixo do braço? Meu querido, você precisa aceitar Jesus no teu coração para que o reino de Deus aconteça na tua vida, porque por enquanto o teu cristianismo é perverso. Porque foi o mesmo Jesus que falou que a boca só fala do que está cheio o coração. Isso serve inclusive para as piadas preconceituosas. Se toda piada tua é preconceituosa, não, mas é só piada. Não, meu irmão, teu coração está cheio de preconceito. Sai em forma de piada. Na psicologia e na psicanálise se chama xiste. Você usa de uma brincadeira para expressar o quê? O teu preconceito. A gente pode ser a comunidade que cura paralíticos, ou a gente pode ser a comunidade que condena as pessoas que curam paralíticos. Qual que vai ser a tua opção? Então, veja que os escribas, eles estão ali e eles não estão celebrando a cura, eles estão preocupados com o quê? Com o perdão dos pecados que Jesus concede ao doente, porque Jesus sacou que a paralisia daquele cara não era uma questão física, era espiritual. Cara, teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Por isso Jesus se dirige a eles e pergunta assim: por que vocês se mostram céticos? O que acham que é mais fácil dizer: eu perdoo os seus pecados, ou levante-se, pegue sua maca e comece a andar? Porque para Jesus as duas frases são a mesma coisa. Pois bem, para que fique claro que sou o filho do homem, estou autorizado a fazer uma coisa e outra. Voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Se houver alguém restaurado, se houver alguém diferente de você, porque a gente sempre diz aquela frase: aquela pessoa ali é diferente, né? Não, ela é diferente de você, e você é diferente dela. Se houver alguma pessoa diferente de você feliz, e você não consegue ficar feliz com ela, procure sua cura urgentemente, porque você está doente. Talvez seja outra cura, mas as reações revelam o tipo de doença que a gente tem. O que Deus nos chama, siga para onde Deus chamar, onde Deus chama a Bethesda como igreja, para ser uma igreja curadora, para ser uma igreja inclusiva, onde nenhum tipo de preconceito é aceito e onde todas as paralisias são curadas. E vocês perderam a chance de dizer amém. Então veja que essa pequena história, ela traz para nós a responsabilidade coletiva de sermos parceiros de Jesus nas curas das pessoas. Você pode ser parceiro de Jesus na cura. Você pode olhar uma pessoa que entrou aqui hoje talvez se arrastando, e porque ela foi acolhida, porque ela foi recebida, porque ela foi amada, daqui a um tempo ela está entrando aqui feliz, e talvez trazendo outros feridos, se arrastando, e depois esses feridos que entraram se arrastando estão de pé felizes, e essa corrente do bem vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando, e uma hora a gente consegue de fato ser uma comunidade que está de portas abertas, e pode ser de fato um espaço chamado, um espaço de cura,
um espaço de refúgio onde todos são bem-vindos. Então o mundo está cheio de pessoas paralisadas, cheio de gente que não consegue mais andar por N razões. E nós podemos ser a maca. E nós podemos ser os amigos que carregam a maca. Os amigos que carregam os feridos, as pessoas que incluem os excluídos, que acolhem os refugiados, que não ficam quebrando lâmpada na cara de homossexual na rua, que não fica brigando porque o outro pensa de uma maneira diferente, religiosa, não. As portas estão abertas para todas as pessoas que entendem que Deus é amor, e porque Ele é amor eu também serei. Esse é o meu chamado. Ah, mas os religiosos de plantão vão condenar? Claro, se condenaram Jesus, como é que não vão condenar a gente? O coração deles está lotado de condenação, a boca só fala do que o coração está cheio. Condenação sempre haverá, a gente precisa lidar com elas e ajudar com que esses também sejam curados, eles precisam muito. Mas, sempre que estivermos do lado de sermos acusados, porque colocamos a vida como mais importante do que os dogmas religiosos, lembrem que nós estamos do lado de Jesus de Nazaré, aquele que optou pela vida. Sempre que você estender a mão para uma pessoa, e os demais da tua família falando que esse aí não, esse aí tem que ser lambido pelo último cachorro, pelo que cometeu. Na hora em que você ficar do lado dessa pessoa que está no chão, lembra que invisivelmente tem outra pessoa com você, chamada Jesus Cristo de Nazaré, aquele que gosta de curar os feridos. E mais, você passa a ser a expressão de Jesus na vida dessa pessoa. Você quer uma honra maior na tua vida. Mas você pode ser o religioso tacanha que vive colocando o dedo na cara dos outros. Você pode, é uma opção, a história nos mostra isso. E também falo para você que se sente como essa pessoa paralisada. Você diz, Vila, eu não tenho condições de carregar a maca e a corda de ninguém. Pois eu queria que hoje de manhã você entendesse a Betesda então como a maca para você deitar, para a gente te levar. Mas você precisa repartir as suas dores. Nós somos seres humanos e não videntes que descobrimos o que as pessoas têm. Você quer ser curado? Então aprenda a falar das suas dores, porque falar é o passo inicial para você ser curado. Cura requer exposição. Ninguém nunca cuidou do meu coração, mas você permitiu que as pessoas soubessem, tivessem conhecimento de que teu coração está doendo, está ferido. A gente precisa aprender a falar. A gente precisa aprender a se expor. A partir daí, então, para a gente ter o privilégio de ser levado. E a história termina assim. E o homem assim fez. Levantou-se, pegou sua maca e saiu. E saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam. Mas então louvaram a Deus. Nunca vimos nada igual. Quando um grupo de pessoas conecta o coração ao coração de Deus, sabe qual é a reação? Nunca vimos nada igual. Sabe o que seria lindo? A gente escutar o chamado de Deus, irmos em direção àquele que se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, e ao nosso redor a gente poder escutar, nunca vimos nada igual. Nunca presenciamos nada tão lindo. Você sabe o que significa Betesda, o nome da tua igreja? Betesda significa casa de misericórdia. Betesda significa casa do amor, onde todos colocam as mãos na massa, para que muitos sejam curados e vivam por aí andando e manifestando as grandes coisas que o Senhor fez por nós. O que define a nossa ação comunitária, o que vai definir, sabe qual é? A distância do nosso coração do coração de Deus. Aqueles amigos estavam longe de Jesus fisicamente, mas perto do coração. E tinha alguns escribas ali perto de Jesus fisicamente, mas distante no coração. O que a gente precisa? A gente precisa orar pedindo que o Espírito de Deus venha inundar a nossa vida.
A gente precisa orar para o Espírito de Deus vir inundar esse lugar, para que a partir disso sejamos tomados pelo Espírito de Deus, para que a nossa vida então seja uma expressão de quem Deus é. Para que os teus atos somados aos meus atos e os nossos atos todos somados possam fazer jus ao nome da nossa comunidade. O que eu sou? Eu sou a Betesda, o lugar da misericórdia divina, o lugar onde todos são bem-vindos, o lugar onde as portas sempre estão abertas para todas as pessoas, a despeito de cor, de raça, de religião, de gênero, de sexo, de qualquer coisa. O que é que nós somos? Nós somos a casa do amor de Deus e queremos viver de maneira tal que o Espírito de Deus tome a nossa vida de maneira tal que a gente ande por aí e as pessoas vejam as nossas lindas obras, que as pessoas presenciem as grandes coisas que Deus tem feito por nós e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. Fiquem em pé. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.